Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, no vídeo de hoje eu queria começar com essa imagem aqui, que é na verdade, uma matéria, né, falando sobre o dólar que atingiu os 30 milhões, 30 trilhões de dólares, né? Não o dólar, o ouro, né? Atingiu 30 milhões de dólares e fazendo uma analogia com o Bitcoin, porque que o Bitcoin não chegou nesse patamar, sendo que por muitos o Bitcoin é considerado o ouro digital, a versão digital do ouro, do metal mais precioso que a gente conhece, tá? Então isso aqui é só um pano de fundo para a gente refletir, porque na matéria de hoje eu quero levar vocês a questionarem o real valor do Bitcoin, né? O Bitcoin é considerado por muitos aí um refúgio financeiro, né? Em tempos de possibilidade de confisco financeiro, de controle do dinheiro, né? Aí ainda mais aqui em solo brasileiro que a gente está falando agora da migração do real físico para o real digital, né? É, que é o Drex, que vai começar ano que vem. E a gente procura refúgio lá no Bitcoin. E aí eu queria questionar você o seguinte: o Bitcoin é mesmo seguro? Ele é mesmo um refúgio? E até que ponto, né? Se a gente considerar que é seguro, é um refúgio, até que ponto que pode ser? E aí eu queria montar aqui esse raciocínio, a gente observando alguns pontos, né? Cinco pontos aqui, que é primeiro a BlackRock, que é um shadow bank. Depois a dívida americana, a gente vai falar um pouco do dólar, do Bitcoin em si, até a gente chegar lá na teoria do grande reset, no reset econômico o mundial. Então, começando aqui pela BlackRock, muitos de vocês já ouviram falar sobre essa empresa. A gente vai conhecer um pouco mais dela e saber, né, o nível de influência que ela tem no mundo. Então, ela foi fundada em 98 por Larry Fink, né? Ele perdeu cerca de 100 milhões de dólares em um erro de precificação de títulos hipotecários no First Boston, e a partir dessa experiência ele percebeu que o mercado precisava de gestão de risco mais sofisticada e transparente. E aí ele veio com a proposta de solucionar esse problema, né? Então ele veio para criar uma empresa de gestão de ativos focada em análise quantitativa, controle de risco e tecnologia. Foi então que desenvolveu o sistema Aladdin, uma plataforma de análise e controle de risco que se tornaria o coração tecnológico da BlackRock. Em 99 ele fez o IPO, abertura de capital na Bolsa de Nova York, começou a expandir agressivamente via aquisições, comprando outras gestoras de fundos. Então o cara se deu mal lá, né, numa precificação, criou um sistema, né, para gerir melhor o risco, né, usando tecnologia, e o negócio deu certo, a empresa começou a expandir. Mas a virada mesmo da empresa veio em 2008, durante a crise financeira global de 2008. Então, a BlackRock se torna a principal gestora de ativos de confiança do governo dos Estados Unidos. Por quê? O governo dos Estados Unidos confiou na empresa que já estava dando certo para resolver o problema da crise. Então, o Tesouro e o Federal Reserve contratam a empresa para avaliar e administrar ativos podres, hipotecas e títulos tóxicos de instituições quebradas como Bear Stearns, AIG, Fannie Mae e Freddie Mac. Essa atuação foi o divisor de águas, porque a BlackRock ganhou acesso direto aos bastidores do sistema financeiro global, né, com o aval dos Estados Unidos, e reforçou sua imagem de identidade neutra e técnica, embora na prática tenha se tornado um braço do poder financeiro paralelo. Então, essa empresa hoje é conhecida como um shadow bank, um banco sombra, que na verdade ela é uma empresa que tem acesso aos bastidores do maior mercado financeiro do planeta, que é o mercado norte-americano, tá? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa empresa. E aí o crescimento dela até o topo foi de 2010 a 2020. Então em 2009 ela comprou a Barclays Global Investors, incluindo a gigante de ETFs, iShares. Quem investe em ETF, já pesquisou alguns ativos aí norte-americanos, provavelmente já viu essa sigla que é a iShares, que é dona dos maiores ETFs globais aí que investem no mundo inteiro. Isso transforma a BlackRock na maior gestora de ativos do planeta.
Então, ela expande sua atuação para fundos de investimento, previdência, seguros, ETFs, fundos soberanos e consultoria estatal. Olha só como que ela vai se expandindo. O sistema Aladdin é licenciado para centenas de bancos e gestoras do mundo todo, o que dá à BlackRock acesso a dados financeiros de praticamente todas as grandes instituições, uma vantagem estratégica absurda. Então, olha só, além dela ser uma investidora, dela ter participação muitas vezes majoritária em grandes corporações no mundo inteiro, ela ainda tem o sistema Aladdin dela que é usado nessas essas empresas, o que dá a ela acesso a dados, né, dessas empresas. Então imagina você investe na Petrobras e você tem um sistema trabalhando lá dentro que ainda te dá dados sobre essa empresa. Você se torna um insider, né? E isso poderia ser configurado até como conflito de interesse, né? E isso gera um monte de polêmicas sobre essa empresa que a gente vai ver depois. Em poucos anos, os seus ativos sob gestão ultrapassam 6 trilhões de dólares, tá, meus amigos? Então nós estamos falando aqui de um poderio econômico assim colossal. E aí vem a era do poder de 2020 em diante. Então hoje a BlackRock administra cerca de 10 trilhões em ativos, o que equivale a 5 vezes o PIB do Brasil e quase o PIB combinado de Japão e Alemanha. Pasme, tá? 5 vezes o PIB do Brasil é o que ela administra em ativos. Está presente em mais de 100 países e tem ações em praticamente todas as grandes corporações globais. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Pfizer, Nvidia, etc. E o interessante sobre a BlackRock que muitas vezes existem algumas empresas, algumas corporações que são inimigas, né, umas das outras, são concorrentes e tem um certo conflito, digamos assim. E aí a BlackRock participa majoritariamente dessas duas empresas, né, ou às vezes até minoritariamente, mas ela tem poder de controle dos dois lados, né, dos dois lados que estão brigando entre si, ela tem controle, ela tem um sistema dela que coleta dados dessas duas pontas. Então, essa empresa, ela não é só poderosa em ativos, ela é poderosa também em dados que ela tem à disposição dela e poder de voto dentro dessas empresas, muitas vezes. Então, Larry Fink, o CEO desde a fundação, ele tornou-se figura de influência política mundial. Veja, não só influência corporativa, mas política mundial. Lembrando que ele cresceu com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos, justamente porque ele desenvolveu, né, recursos capazes de ajudar os Estados Unidos na crise de 2008. Então, ele é membro de fóruns como o Fórum Econômico Mundial, defende pautas ESG, ambiental, social e governança, e capitalismo responsável, que é conhecido, né, por alguns aí como capitalismo de stakeholders, ele defende a ideia de que, né, isso é defendido pelo Klaus Schwab lá no Fórum Econômico Mundial, a ideia de você ter um governo não democrático, eleito pelo povo, mas um governo técnico, eleito, né, pelos poderosos aí, que vai governar por tempo indefinido, né, sem o aval da população, quer você goste, quer você não, é um cara técnico que vai estar lá, então ele defende isso também. O que muitos críticos consideram uma forma de controle ideológico via capital. Então ele defende essas ideias. Então a BlackRock também é acionista relevante, junto com a Vanguard e State Street, de quase todas as empresas estratégicas do planeta, do ramo de energia, tecnologia, farmacêutica, mídia, bancos e defesa. Então, meus amigos, é uma empresa, é um shadow bank, é uma empresa que faz papel de banco, né, que salva aí às vezes alguns bancos centrais, que salvou os Estados Unidos da crise de 2008 e que tem um poder, uma influência geopolítica enorme, além do poder financeiro. Então, a estrutura de poder atual dela. Então, o tripé de dominação financeira, BlackRock, Vanguard e State Street, chamadas de Big Three, né, as três grandes, né? Juntas, elas controlam e influenciam até 90% das empresas listadas no S&P 500. Ou seja, ela controla 90% das 500 maiores corporações dos Estados Unidos. Pensa. Então, ela detém poder de voto em assembleias e influência direta sobre políticas corporativas e executivas. Cara, essa empresa aqui,
ela é mais forte do que muitos governos do mundo afora, tá? O sistema Aladdin analisa diariamente ativos avaliados em mais de 21 trilhões, o que dá à BlackRock uma visão mais ampla de mercado global do que qualquer banco central, tá? Então ela é mais poderosa do que muito banco central, ela tem muito mais inteligência de dados do que muitos bancos centrais, tá? Atua como consultora de bancos centrais e gestora de fundos de pensão e reservas soberanas, inclusive para países da Europa, Estados Unidos e Ásia. Então, veja bem, né? Ela realmente tem uma influência muito grande. E aí, algumas críticas e controvérsias relacionadas à BlackRock. Conflito de interesse, como eu já falei, ela administra fundos privados e, ao mesmo tempo, assessora governos e bancos centrais. Irônico, né? Concentração de poder controla capital de modo tão centralizado que pode influenciar políticas públicas e geopolíticas. Então, como eu falei, ela é extremamente poderosa e como ela tem o controle, né, de muitas empresas no mundo afora, empresas, né, com poder econômico muito forte, então ela consegue influenciar até políticas públicas. ESG e controle social. O discurso ambiental e social é visto por alguns como um instrumento de alinhamento político global. Então, quando a gente fala, né, do grande reset, da nova ordem mundial, eles defendem, né, essa discussão ESG e de controle social. Tá? Controle social seria controlar o que as pessoas podem comprar, como elas podem gastar o dinheiro delas, enfim, isso lá na China já é realidade, né? O tal do crédito social, crédito de carbono, que a gente já falou e depois vocês podem pesquisar também. E polêmica sobre falta de transparência, mesmo sendo privada, exerce poder comparável a instituições públicas internacionais. Então, é uma empresa que faz trabalho de banco, que tem poder de controle em muitas empresas, muitas corporações, que salva bancos centrais, que tem informações que bancos centrais adorariam ter, mas ela tem. Então, é o que se chama aí de shadow bank, né? Um banco sombra. E aí, um resumo. Ela não é um banco, mas atua como banco. Banco dos bancos, não é um governo, mas influencia governos, não é um fundo soberano, mas tem poder de um império financeiro global. O Larry Fink, né, aí para completar a salada aqui, né, o Larry Fink será o próximo diretor do Fórum Econômico Mundial, substituindo o Klaus Schwab. Então, além dele ter influência lá, ele vai ser o diretor substituindo o polêmico Klaus Schwab. Depois, vocês pesquisem sobre esse cara. Ele é o cara que defende aí, né, várias teorias conspiratórias de controle absoluto, né, do capitalismo stakeholder, a quarta revolução industrial, né, onde você não vai ter nada, mas vai ser feliz, e por aí vai, tá? Depois você pesquisa disso aqui, dá até uma aula depois pra gente. Beleza, então nós já entendemos o poder de influência, o poder econômico, o poder de influência que a BlackRock tem, mesmo não sendo uma instituição, né? Mesmo não sendo um banco, sendo uma empresa privada, ela atua muitas vezes como banco dos bancos, tem influência em governos, né? E um, um poder muito grande. Então, agora falando da dívida dos Estados Unidos, é o segundo ponto que a gente precisa aqui na nossa saladinha de frutos para a gente entender a questão do Bitcoin. Então, a gente está falando de 35 trilhões de dívidas lá nos Estados Unidos, né? E aí, o que gera essa dívida lá nos Estados Unidos? Tem alguns pontos, ó. Primeiro, déficit fiscal crônico. Então, o governo sempre gasta mais do que arrecada. Isso aqui não é estranho para ninguém, né? Todo governo, praticamente, ele gasta mais do que arrecada. Mas aí você pode se perguntar, mas como que a maior potência global, ela sobrevive dessa forma? Nós vamos chegar lá. Outro ponto aí que é o motor da dívida, guerras e defesa. Então, os Estados Unidos gastam mais em defesa do que os 10 países seguintes somados. Então, numa escala aí de 10 países que gastam mais, ela gasta mais do que os outros 9 juntos, tá? Em 2008, no governo Bush, eles gastaram trilhões lá na guerra acho que é do Afeganistão, né? Então, assim, eles são fissurados em defesa, é lógico, né? Para se manter no patamar de maior potência, a gente tem que ser forte, a gente tem que gastar em armamento e defesa. Programas sociais, o envelhecimento da população torna o sistema cada vez mais caro.
né? Isso é uma consequência. Cortes de impostos reduzem a arrecadação sem cortar gastos equivalentes, então o país defende isso, né? Cortar imposto, só que eles não conseguem cortar os gastos equivalentes a isso. Juros sobre a própria dívida, hoje são mais de 1 trilhão por ano só de pagamento de juros. Então, ou seja, para financiar a dívida, eles emitem títulos públicos. Quando você emite um título público, você está captando dinheiro de investidores para financiar a própria dívida, então você está contraindo mais uma dívida que é o pagamento da remuneração por este empréstimo, que são juros, né? E por último, o choque da crise. Então, 2008, 2020 forçaram o governo a injetar dinheiro para evitar colapso. Então, de 2008 a 2020, nas duas últimas crises grandes aí, o governo acabou imprimindo dinheiro mesmo, né, para poder sustentar, tá, as dívidas deles. E aí você pode se perguntar, né, por que o país continua uma grande potência mesmo com tanta dívida, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas é uma pergunta que eu sempre me fiz. Então, a dívida americana, ela não é um acidente, ela é um modelo de funcionamento. Os Estados Unidos emitem a moeda de reserva mundial, o dólar. Então, para pensar, o mundo inteiro tem como reserva de valor a moeda que você emite. E é você que emite essa moeda, é você que tem ela. Então, mesmo com tanta dívida, o mundo depende dos Estados Unidos, depende do dólar, sabe? Então, é por isso que eles continuam como uma grande potência, mesmo com toda essa dívida. E isso lhes permite aos Estados Unidos viver endividados eternamente, porque o mundo financia seus déficits, ou seja, comprando títulos do Tesouro como se fosse o ativo mais seguro do planeta. Então, isso é consenso entre todas as escolas aí de economia, de finanças, de que os títulos do Tesouro eles são os mais seguros do planeta, né? Então, o povo continua comprando. E aí, mas o custo, né, disso é crescente, ou seja, juros mais altos, risco fiscal e uma dependência brutal da confiança global no dólar. Então, os Estados Unidos, eles querendo ou não, eles dependem que o mundo confia neles, né? Confia na potência global que eles são e confia na força do dólar. Só que vocês concordam comigo que cada vez mais, né, por conta dessa dívida trilionária, que muitos já falam que é impagável, os Estados Unidos está chacoalhando, né, nesse posto de maior potência global, né, financeira. Então, os Estados Unidos eles já sabem disso, eles não vão manifestar, mas eles já sabem que eles estão correndo um certo risco, né, nessa posição que eles têm, tá? E aí a gente vai falar agora do dólar. Por quê? Porque o dólar hoje é a principal moeda de reserva global. Enquanto outros países continuam confiando na estabilidade do dólar e no poder dos Estados Unidos, o país pode continuar emitindo dólares e arrolando a dívida trilionária, conforme a gente já viu. Só que aí tem um problema para o dólar e para os Estados Unidos. Por quê? Porque a China, a Rússia, a Arábia Saudita e outros países ligados aos BRICS estão buscando moedas alternativas. Porque, como eu falei, já estão desconfiando que o país não vai se sustentar com essa dívida impagável que eles têm. Então, dentre as alternativas estão o ouro, o yuan japonês e as stablecoins descentralizadas. Stablecoins são tokens, né, são criptomoedas com lastro em moedas fiduciárias, geralmente com lastro no dólar. A gente vai entender um pouco mais disso aqui para baixo. Então daí surge uma possível solução estratégica. Esse é o ponto aqui central da aula. É uma especulação sobre como o governo Trump poderia resolver esse problema dos Estados Unidos. Qual é o problema dos Estados Unidos? Temos uma dívida trilionária, estamos perdendo crédito, né, com o resto do mundo, não estão confiando mais na nossa economia, não estão confiando mais na nossa moeda, tanto é que estão buscando moedas alternativas e a gente tem que fazer alguma coisa. Nós somos os Estados Unidos, nós somos, né, o xerife do mundo, então a gente não pode perder esse posto, a gente tem que fazer alguma coisa. E esse é o ponto central da aula, né? Essa especulação de que o Trump tem uma saída, uma carta debaixo da manga. Então, na tentativa de manter o seu poderio financeiro, os Estados Unidos precisam de algo mais forte que o dólar. Se possível, algo que pareça mais seguro e que pareça descentralizado, porque essa é a carta que o mundo está falando. O mundo está cada vez mais aderindo ao cripto, né? Então,
se a gente falar o que parece mais seguro do que o dólar, o que parece, né, mais descentralizado do que o dólar, sem controle de um determinado país, é aí que a gente chega lá no nosso tão aclamado Bitcoin. Então, será que o Bitcoin seria a saída para o Donald Trump? E aí a gente vai entender, né, que a gente não pode afirmar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas já existem teorias bem fundamentadas em cima de que a saída para o Trump seria realmente o Bitcoin. Mas como, né? E aí seriam 4 estágios essa saída, né? 4 etapas. Então a primeira etapa seria inflar a ilusão, né? Qual que seria a ilusão? A ilusão seria o Bitcoin. Então o Bitcoin, ele parece ser uma reserva de valor sólida, mas na prática boa parte desse valor é inflado por uma liquidez sintética, não por um capital real. E é aí que a gente vai entender um pouco das stablecoins, que como eu falei, são criptomoedas com lastro em moeda fiduciária. E isso nos leva ao USDT, que é o Tether, que é a primeira e mais famosa stablecoin do mercado cripto, que foi criada lá em 2014. Ela é uma moeda digital atrelada ao dólar americano. Então ela não é uma moeda oficial, uma moeda digital oficial americana. É uma empresa, a Tether, que criou essa moeda atrelada ao dólar. Então, ou seja, um dólar, né, um USDT, aliás, é igual a um dólar na teoria. Então, na teoria, para cada USDT emitido, para cada token emitido, a empresa Tether Limited afirma ter um valor equivalente em reservas, que pode ser dólar, títulos do Tesouro Americano, etc. Só que não tem essa garantia de lastro, uma vez que não tem auditoria. E, além do mais, essa empresa ela tem algumas investigações aí de que ela não teria o lastro, que esse lastro era só um chamariz, sabe? Ela estaria mentindo de que ela tem um lastro. E aí ela andou comprovando algumas vezes, e, enfim, no fritar dos ovos, a maioria do lastro que ela tem são títulos do Tesouro Americano, nem são dólares de verdade, tá? Como ela prometeu lá no início. E isso pode ser usado, ou seja, essa ideia de que se você comprar um SDT, vai ter um dólar guardado no mercado, de modo que você vai, né, garantir uma certa estabilidade. Isso pode e é usado para trazer mais investidores para o Bitcoin, inflando a bolha. Então, o que se argumenta é o seguinte: muita gente está comprando Bitcoin, né? Dos anos para cá, tem muita gente indo para o Bitcoin. Parte disso dessa responsabilidade é do SDT. Por quê? Não sei se vocês lembram como que vocês compraram Bitcoin lá na Binance. A gente entra com o real, né? A gente faz o depósito em real e depois seu real, né? O seu fiat, a sua moeda fiduciária está lá dentro da Binance, você vai lá e troca por USDT, que é uma versão digital do dólar criado por essa empresa Tether. Então, o que é esse USDT? Para cada um USDT que você comprou, em tese, teria um dólar real guardado, uma moeda fiduciária dólar guardada para garantir o valor disso. E aí depois que você fez essa conversão, aí sim você vai lá e compra o BTC com o SDT. Não foi assim que aconteceu? Então muita gente tem entrado nesse mercado justamente através disso. Por isso que se diz que o real valor do Bitcoin ele é muito inflado. Ele não é inflado por algo real, né? É por uma liquidez sintética. E aí, qual seria a segunda etapa, né? Então, depois de inflar, né, o Bitcoin, inflar essa bolha, a segunda etapa seria atrair o mundo para dentro da bolha, tá? Mas como? Países endividados adotam o Bitcoin como reserva estratégica, tá? Isso aqui não é utopia. Salvo engano, eu esqueci o outro país, mas eu sei que a Argentina é uma delas. Ela já está buscando criar reserva em Bitcoin, tá? Não só em dólar, que a maioria dos países já tem, mas ela está construindo reserva com Bitcoin. Então tem muitos países que já estão olhando para o Bitcoin e pensando, opa, vamos adotar isso aqui como moeda de reserva porque o dólar está sucumbindo. Grandes bancos e fundos fazem o mesmo, né? Isso seria uma segunda parte dessa teoria. Então, neste momento, todos estão pensando, o dólar pode cair,
mas o Bitcoin será um refúgio. Então, o mundo inteiro começa a realocar valor para dentro do Bitcoin, e eis o problema. Quem controla a infraestrutura do Bitcoin? Né? O Bitcoin, muita gente vai para lá porque ele não pode ser controlado por governo nenhum. Então, numa hipótese de confisco do dinheiro, de controle total, a gente olha para o Bitcoin e fala, eis a solução. Né, é totalmente descentralizado. Só que, de fato, né, governo nenhum controla o Bitcoin em si, mas e a infraestrutura que mantém o Bitcoin ativo? Será que é incontrolável? Não. Aí a gente vê que exchanges ocidentais, Coinbase, BlackRock, Fidelity, mineradoras dependentes de chips da NVIDIA. NVIDIA é controlada por quem? BlackRock. Data centers majoritariamente localizados em solo americano. Tudo isso está lá nos Estados Unidos ou é controlado pela BlackRock, que está nos Estados Unidos. Toda a infraestrutura que mantém o Bitcoin ativo está, querendo ou não, direto ou indiretamente, sobre o poder e o controle dos Estados Unidos e da BlackRock. Lembra, né? Um banco sombra, tá? Que tem poder de influência e poder econômico muito maior do que muitos países. E aí a gente chega à conclusão, o sistema Bitcoin é descentralizado, mas toda a infraestrutura é geopoliticamente controlada, tá? Então a gente precisa ter isso aí em mente. E aí, pessoal, essa teoria que a gente está vendo aqui, de que o Trump poderia usar o Bitcoin como saída, né, para essa perda de poder do dólar, a gente parte daquele princípio assim, que os poderosos, né, o que eles geralmente fazem para manter o poder, né, quando o poder deles estão sucumbindo? Eles aumentam o problema, eles aumentam o tamanho do caos para depois eles virem com uma solução, tá? Então essa que é a jogada de poder. Sobre essa ótica que a gente está vendo essas 4 possíveis etapas aqui do uso, né, do Bitcoin como saída para o Trump, tá? Então a terceira etapa seria controlar o momento em que a bolha estoura. Como, né? Então depois de, fechou aqui, vamos voltar. Então depois de capturar boa parte da liquidez global, ou seja, né, através do Bitcoin, através dos governos usando o Bitcoin como reserva de valor e posicionar os Estados Unidos como centro de custódia e controle, aí a gente vem em alguns passos, né? Então, primeiro, as autoridades impõem medidas regulatórias drásticas em cima do Bitcoin. As stablecoins são atacadas com denúncias que apontam fraudes e determinam congelamento de emissões. Lembra que a stablecoin, o USDT da Tether, já sofreu esse tipo de ataque, ou seja, que possivelmente não teria o lastro, tá? Mas ela comprovou que tem o lastro. Então, ou seja, se os Estados Unidos quiser derrubar essas stablecoins, basta que eles façam algumas denúncias, né? Inventem provas, inventem argumentos, né? Não sei se vocês lembram que um banco americano recentemente quebrou justamente por causa de alguns boatos, né? De que o banco iria falir e etc. Então, se você constrói um argumento bem construído, se você faz uma narrativa bem construída, você pode destruir alguma coisa. E os Estados Unidos, com todo o seu poder de influência, com a BlackRock, eles poderiam fazer isso, tá? E aí o terceiro ponto, né? O preço do Bitcoin vai à ruína, né? E o mercado, obviamente, entra em pânico, porque está todo mundo alocando, confiando no Bitcoin como saída, alternativa para o dólar. E daí empresas, governos, fundos e pessoas que acreditavam na estabilidade e segurança do Bitcoin, elas se ferram. Porque o sistema realmente é descentralizado, mas toda a infraestrutura, né, que não é descentralizada, ela é controlada pelo governo americano, é controlada pela BlackRock, ela pode ser derrubada se quiser, tá? E aí vamos para a etapa 4, que seria redefinir as regras após o caos. Então a gente reconhece que o dólar está perdendo força, a gente chama todo mundo para dentro do dólar, né, reforçando a ideia de que aquilo é uma boa saída, né, na verdade, o mundo já está até vendo isso, mas os Estados Unidos não vai impedir o mundo de pensar assim, eles vão deixar, se possível, até atrair, depois eles derrubam o sistema todo e se apodera, né, do Bitcoin. Então a gente vai redefinir as regras após o caos. Então, depois que o mundo todo se ferrou por confiar no Bitcoin, o mundo
o único que se beneficia é o governo americano, pois agora pode repatriar o Bitcoin a preço de banana. Por quê? Porque o Bitcoin foi lá no chão, né? Caiu, desvalorizou total. Além disso, o dólar vai voltar a ser cotado como uma moeda segura. E aí é onde que o pessoal vai olhar e falar, né? A gente deveria ter continuado apostando no dólar. Foi uma fria. Por que que a gente fez isso? Não confiou no dólar, né? A gente foi caçar alternativa, tá vendo? A gente se lascou, foi por isso, tá? Então, essas seriam as 4 etapas. Inflar a ilusão, né? Inflar a ilusão de que o Bitcoin é uma saída, atrair todo mundo para dentro dele, controlar o momento do estouro dessa bolha, tá? E depois redefinir as regras depois que a bolha estourar. E aí é que a gente chega lá no grande reset. Por quê? Porque a gente já viu que por que os Estados Unidos continuam com essa dívida, né? Não é por um acidente, é pelo modelo de funcionamento, né? Porque eles controlam a reserva de valor mundial com a moeda dólar, tá? E aí, se esse sistema sucumbiu, ele não está funcionando mais, a gente precisa de um grande reset, começar a bagaça toda de novo. Então, esse processo propositado causaria uma redistribuição de riqueza global, digital, direto para as mãos dos Estados Unidos. Lembra, todo mundo colocou dinheiro lá, todo mundo apostou no Bitcoin como sua reserva, né? Só que agora ele está em poder de quem? Dos Estados Unidos, que fez o sistema quebrar, mas está tudo lá dentro no poder deles. Então, do nada, trilhões de dólares desaparecem, mas não eram obrigações reais, e sim números, né? Por quê? Lembra que quando você compra lá o SDT, o Tether, um stablecoin, ela teria um lastro, né? E aí quando você vai para o Bitcoin não tem um lastro em nada real, né? Em nada sólido, em nada tangível, são só números. Então esse dinheiro desapareceria do nada, tá? Por exemplo, né, se a gente falar o que são obrigações reais, os títulos do governo americano, eles são de fato obrigações reais, tá? Porque, né, quando você compra um título, o governo dos Estados Unidos assume uma dívida contra você. Assim, as dívidas reais lastreadas em dólar se tornam mais manejáveis porque o mundo inteiro perdeu o seu poder de compra. E aí os Estados Unidos se recolocam no teatro global como salvadores do sistema financeiro digital da quarta revolução industrial. O antigo sistema cripto livre e descentralizado é destruído e substituído por uma infraestrutura controlada, regulada e rastreada. E aí a dívida dos Estados Unidos, obviamente, vai desaparecer nesse processo todo, porque o mundo todo está quebrado, né? O que a gente fizer está feito, porque a gente está no controle de tudo agora. Então todo esse processo ele seria o que? Uma engenharia financeira do grande reset. Parece história de cinema, mas na verdade é algo possível de acontecer. E a gente está vendo uma movimentação nesse sentido. A gente está vendo que a dívida americana está impagável? A gente está vendo. A gente está vendo que o dólar está se tornando uma moeda, está enfraquecendo, não em valor de mercado, mas em confiança. A gente está vendo. A gente está vendo que os outros países estão buscando saída alternativa ao dólar. A gente está vendo. A gente está vendo que países estão buscando refúgio no Bitcoin. A gente também está vendo. Né? E será que os Estados Unidos vai deixar de ser uma grande potência mundial? Será mesmo que eles vão deixar isso cair, essa peteca cair? Provavelmente não, tá? Então, meus amigos, pode ser teoria ou pode ser realidade, mas aqui a gente viu que existe um contexto em que o Bitcoin deixaria de ser seguro, deixaria de ser um refúgio, né? E até que ponto que ele é o que é hoje, a gente não sabe. A gente está vendo que o ouro ele está subindo praticamente em linha reta, já atingiu o valor de 30 trilhões de dólares, só que o Bitcoin ele está estagnado, ele não está subindo assim, ele não está acompanhando o dólar. Por um lado isso é bom, porque a gente vê o dólar subindo muito, significa que muitos países estão buscando refúgio no dólar, o dólar sim é uma moeda de valor, né? É um bem tangível de muito valor, sempre teve.
e sempre foi um refúgio em tempos de crise. Então, se muita gente está indo para o ouro a ponto dele subir em linha reta, significa que estão esperando alguma coisa acontecer. Provavelmente, né, depois eu vou até fazer uma aula sobre isso, provavelmente os países estão esperando que algo ruim aconteça, estão buscando refúgio lá. Só que o Bitcoin não está acompanhando. Então a gente não pode afirmar ainda, né, que o mundo já está adotando o Bitcoin como refúgio contra o dólar. Então, enquanto isso, a gente vai continuar acompanhando tanto, né, a movimentação aí do Bitcoin, a movimentação, né, do dólar e acompanhando o que, que o mundo está fazendo, né, em relação a isso, como que o mundo está lidando, né, com essa perda de valor do dólar, essa perda de confiança na economia americana, tá? E aí a gente vai conseguir construir argumento para a gente saber como se comportar em tudo isso, beleza? Eu espero que tenha sido útil aí. E depois vocês façam o comentário de vocês aí para a gente discutir, beleza? Até mais, com Deus.